Estamos cada vez mais próximos da final, então vamos pro resumão das quartas. O Arsenal pegou o Real Madrid em casa e nessa temporada dos Gunners não dá pra ter sossego, né? Se o Saka voltou depois de vários meses de lesão, um dos grandes nomes deles na temporada, o Gabriel Magalhães, se machucou e acabou ficando de fora. No primeiro tempo, o Arsenal teve mais controle da partida, mas não necessariamente é um problema. A gente cansou de ver o Real Madrid passando sufoco, mas reagindo e matando o jogo em ataques letais. Mas hoje não era o dia, o Mbappé perdeu uma chance clara no primeiro tempo, só que o maior perigo foi lá na meta do Courtois, onde ele fez boas defesas, principalmente uma numa cabeçada perfeita do Merino. Não tem jeito, cara, o Courtois na Champions é a Malenia do futebol. É difícil passar pelo cara, né? E pra passar não basta fazer o feijão com arroz, tem que fazer algo diferente. E foi exatamente o que o Rice fez no segundo tempo, numa falta na entrada da área, que ele cobrou de forma perfeita, sublime, maravilhosa, uma curva bizarra por fora da barreira, um negócio assim pra marcar a história da Champions, eu acho. Nem o Courtois, nem goleiro nenhum teria como pegar, realmente incrível, uma pintura, e o Rice ainda meteu um eu tô aqui na comemoração. E o detalhe que vocês não vão acreditar, primeiro gol de falta da carreira do Rice. Ele tem 26 anos, esse foi o primeiro. E o Arsenal se assanhou, teve uma sequência que foi absolutamente bizarra, o Martinelli entrou na área e defesaço do Courtois. Aí o Merino vai fazer o gol no rebote, Alaba salva em cima da linha. Aí o Merino vai fazer o gol em outro rebote, Courtois pega de novo. Aí no lance seguinte o Rice vai fazer o gol e o Bellingham tira em cima da linha. Situações que só o Real Madrid mesmo pra se salvar, mas não se salvou quando o Arsenal teve outra falta na entrada da área. Não é possível que o raio caia duas vezes no mesmo lugar, né? No caso o raio não, mas o arroz sim, porque ele bateu a falta ainda melhor que na primeira vez, no ângulo, uma paulada indefensável, pura arte do nosso querido Arroz. Um negócio incrível que ele fez hoje, eu acho que é um dia pra ser lembrado por muito e muito tempo. Poucos poderiam imaginar que na competição do Real Madrid o Real ficou atordoado e o Merino logo depois, improvisado de 9, funcionou mais uma vez, metendo uma finalização de primeira pra vencer o Courtois de novo. 3 a 0 pro Arsenal. 3 a 0 em cima desse Real Madrid. Quem poderia imaginar, cara? Acho que nem o torcedor mais otimista dos Gunners. Que loucura. E aí é aquela coisa, se fosse contra qualquer outro time, eu diria que a classificação tá 99% encaminhada. Mas é o Arsenal contra esse Real Madrid lá no Bernabéu. Então eu que não descarto completamente uma remontada insana na volta, né? E se o Arsenal não tinha Gabriel Magalhães, o Bayern de Munique também estava cheio de desfalques no sistema defensivo e foi enfrentar a Inter, que justamente é muito boa na hora de defender, né? Quase intransponível nessa Champions. O Baião pressionou bastante no primeiro tempo até chegar na jogada mais impressionante. Num vacilo da Inter, a bola foi para os pés do Olise, que driblou, limpou e tocou pro Kane só chapar e a bola beliscar a trave. Ele não costuma perder esse tipo de lance, né? Mas do outro lado, o El Toro não perdoou. O Carlos Augusto cruzou pro Thuram, que dá só uma ajeitadinha muito inteligente pro Lautaro meter de trivela e abrir o placar pro time italiano. Uma finalização também sublime, né? A Inter jogando toda no contra-ataque, mas é impressionante como eles são craques nisso aí. O time funciona bem demais, os caras se conhecem muito e não é chutão, não é bola pra frente pra ver o que vai dar. São jogadinhas treinadas de contra-ataque que assim, costumam dar certo, né? No segundo tempo, fora de casa, é óbvio que o Inzaghi deu aquela segurada e o Bayern foi pra cima. Ficou pressionando e tentando, sem conseguir furar a defesa, até que veio o homem, Thomas Müller, jogador histórico aí do futebol europeu, mas do Bayern de Munique também, né, que acabou de anunciar sua saída do clube ao final da temporada, deixou tudo igual. E agora com o empate no placar, eu até acho que a Inter estaria satisfeita de sair da Alemanha assim, né, mas os caras simplesmente meteram uma jogada coletiva e rápida, assim, brilhante. O Sommer sai jogando lá da defesa, bota no Barella, que toca no meio campo, e a bola no final das contas chega no Carlos Augusto, botar pro Fratesi e empurrar pra dentro e fazer o 2 a 1 pros Nerazzurri. Acabou o jogo assim lá na Allianz Arena. Então pro Bayern conseguir reverter na Itália vai ser muito difícil. São duas equipes fortes, mas ganhou a experiência e o trabalho de longo prazo já dessa Inter do Inzaghi, que não é fácil de derrotar. O Bayern pode virar? Acho que pode, né? Se o Harry Kane estiver inspirado, tudo pode acontecer. Só que essa Inter é muito boa e eles defendem muito bem, jogando com o placar na mão em casa. Acho que ficou complicado pro time do Kompany. E sobre o Fratesi, horas antes do jogo, ele recebeu a notícia de que a sua avó tinha falecido. Aí o cara foi, marcou o gol da vitória no finalzinho e depois da partida disse: "Eu sei que a senhora mexeu os seus pauzinhos lá em cima."
Já o PSG pegou o Aston Villa em casa no retorno de Unai Emery ao Parque dos Príncipes, e numa fase absurda da equipe inteira, né? E assim como todos os outros visitantes nessa rodada, o Villa foi pra França claramente pra se segurar e aproveitar a vantagem de decidir na volta. Foi se aguentando como dava ali com o Dibu e tentava sair em contra-ataques, né? E foi justamente numa jogada mais ou menos assim, numa roubada do McGinn, que o Villa fez um contra-ataque assim de manual mesmo. A bola foi lá pro Rashford, ele mandou rapidamente pro Tielemans, que deixou o Morgan Rogers embaixo da trave só pra empurrar Aston Villa na frente, quem diria, hein? Aliás, fase ótima do Rashford continua, e com o Thomas Tuchel, técnico da seleção inglesa, lá no estádio. Mas a resposta foi rápida porque o PSG continuou dominando a partida e deixou tudo igual numa jogada individual do Doué, que assim, cara, tem menos de 20 anos, jogando um absurdo. Eu acho que talvez a gente não fale tanto dele quanto é necessário, né? Mas ele abre ali e consegue meter um chutaço de fora da área, uma bola que bate no travessão ainda antes de entrar. Um belíssimo gol, e nesse momento deu a impressão assim de que talvez seja a melhor versão do Luiz Henrique até aqui. O time dele tem o controle entre defesa e meio que tinha naquela seleção da Espanha, né? Mas com objetividade e liberdade dos atacantes, que nem ele conseguiu fazer funcionar no Barcelona do MSN. Então o trabalho dele demorou um pouquinho pra empolgar, mas agora tá espetacular. E no segundo tempo foi o PSG que resolveu contra-atacar e ensinar como é que faz, né? Porque o Kvara recebeu uma bola lá no meio campo, foi avançando, foi pra cima, deu um drible de futsal no marcador e meteu um golaço de esquerda meio sem ângulo pra virar a partida. Que golaço espetacular! E o Kvara fazendo a gente lembrar daqueles bons momentos dele no Napoli, em que ele não só jogava bem, mas encantava, né? Por enquanto, a ida dele pro Paris vai parecendo um encaixe muito bem feito. E no finalzinho, o jogo já tava com cara de terminado, quando o Dembélé deu uma de amador, tocou no Nuno Mendes, e aí ele cortou, o goleiro foi pro chão ali, né? E aí de direita, como o atacante mesmo, fez o 3 a 1. O Paris fez um jogo muito tranquilo e quase não sofreu, né? Dominou a partida, e só 3 gols ficaram até bem barato. Mas é meio complicado a gente imaginar o Aston Villa conseguindo virar pra cima desse Paris entrosado dessa maneira. E esse triozinho aí, hein, de Dembélé, Kvara e Doué, até que os caras sabem jogar bola. Se não for o melhor trio de ataque do mundo hoje em dia, talvez seja o segundo. Porque lá em Barcelona, o time da casa recebeu o Borussia Dortmund e o trio de ataque também brilhou muito. Era um confronto entre os dois artilheiros da Champions, né, o Rafinha e o Guirassy. E cara, nessa partida o Borussia Dortmund até que teve alguma chance ou outra ali que o Guirassy furou e tal, mas em geral foi um amasso completo do Barcelona desde o começo, controlando o jogo e criando chances. Logo de cara, e mais ou menos no meio do primeiro tempo, a bola vai pra área, o Inigo escora e o Cubarsí manda pro gol, abrindo o placar e fazendo 1 a 0. Mas calma, que no replay dá pra ver que o Rafinha roubou o gol dele, se jogou em cima da linha, tocou na bola e levou esse gol pra casa. Teve coragem porque foi pro VAR, tá? Por pouco ele não tava impedido, o que fez até lembrar a gente daquele momento Nani Cristiano, né? Mas ele tava em condição, o gol valeu, ele chegou a 12 na Champions, artilheiro isolado. E também é aquela coisa, né? O cara tá 100% ligado no jogo, às vezes não tem nem tempo de pensar. A bola chegou, ele mandou pra casinha do jeito que deu. E no segundo tempo, o trio mágico continuou muito bem, né? O Yamal deu um passe lindo pro Rafinha, que mandou de cabeça, e o Lewandowski completou quase embaixo do travessão. Ele subiu demais, tá? Não foi uma bola tão fácil não, apesar de estar ali do lado do gol, né? Praticamente em cima da linha. E aí novamente o Yamal aparece quando ele dá uma enfiada linda pro Fermin. Cara, foi coisa de craque mesmo. O Fermin passa, e ele que fez um bom jogo tocou pro Lewandowski, que meteu um porradão. Como no Leva dos melhores tempos, uma finalização sem chances pra ampliar o placar e fazer o 11º dele na Champions. Vai brincando, 36 anos e rendendo nesse nível, hein? Depois o próprio Leva rouba uma bola no meio campo. E aí, cara, com o campo aberto é difícil parar esses caras, né? Lançamento perfeito do Rafinha, o Yamal chega na cara do gol. Talvez o adversário pensou que ele poderia cortar, mas ele bate meio que de biquinho mesmo para fazer o 4 a 0 e basicamente já mandar o Borussia Dortmund pra fora da Champions. No final teve até o detalhe da entrada do Ansu Fati em campo, né? Legal ele entrando aí, tentando ganhar confiança. Espero que consiga ganhar mais minutos em breve. Mas cara, uma partida fantástica do Barça, que pra mim, de todos os times que jogaram nas quartas de final, apresentou o melhor futebol, com certeza. E na minha modesta opinião, nesse momento, as coisas mudam, né? O futebol é volúvel, mas nesse momento é o favoritaço pra levar essa Champions pra casa. Artilharia na tela aí, não é à toa que o Barça tem 2 nomes nas 2 primeiras posições, né? No nosso bolão, lembra do Sensorial? Caiu pra 5º, cara. O novo líder é o Bruno, mais uma vez se mantendo por lá.
E eu não queria dizer nada não, mas fui bem na rodada e nunca estive tão alto na classificação, hein? 113 ali pra mim é a minha posição. Craque da rodada, rapaziada, muita gente podia levar esse prêmio, né? Mas pra mim, cara, a atuação mais marcante e que eu acho que vai ser lembrada por muitos anos é do Declan Rice. Meu amigo, 2 gols de falta daquele nível não é todo dia, eu diria que não é nem todo ano, talvez nem toda década, cara, é um negócio memorável e pra mim isso aí vai ser o Rice então, tá? E o pior jogador da rodada, cara, nessa rodada talvez não teve ninguém que teve uma falha tão absurda assim, né? Então se você quiser ver falhas realmente absurdas na Champions League, clica nesse vídeo que tá aparecendo aí, que a gente falou só sobre isso no último vídeo completo aqui do canal. Tem até lance de cara graúdo, grandão, que errou feio, nem eles escapam.